título é Medicalização em Xeque. Mas esse título é muito maior do que o assunto real que nós vamos falar aqui, né? Medicalização é algo mais abrangente do que simplesmente prescrição de medicamento, manipulação de fármaco ou aplicação. Medicalização tem uma abrangência muito maior. Coloca a tela, Guga. Se vocês quiserem estudar melhor o assunto, medicalização, então vocês têm que procurar pelos escritos, pelos livros de Foucault, que é um filósofo, um historiador, e sim, ele vai poder ajudar muito melhor nisso. Eu também quero falar de uma outra figura que é um cientista contábil, um contador, isso mesmo, o Rockefeller e a família dele. Se você nasceu há 20 anos ou há 25 anos, mais ou menos, talvez você não saiba disso. Pode vir para mim, Guga. Há pouco tempo, há poucas décadas, a gente teve uma mudança na legislação brasileira, fazendo com que prescrições de antibióticos fossem necessárias para que os antibióticos fossem vendidos, mas não foi sempre assim. O Brasil já vendeu indiscriminadamente antibióticos. Estou falando de uma classe de medicamentos. Isso é um problema? Óbvio que é. Se mesmo hoje você visitar um país europeu ou aqui no norte da América, você vai ver que em vários lugares, nos ônibus, nos trens, em todos os lugares públicos, você sempre tem a informação de qual é a taxa de uso, a proporção de uso de antibióticos na sociedade. Isso tem que ser um dado controlado. Até porque a gente cria resistência às bactérias usando antibióticos indiscriminadamente, como nós fazíamos aqui no Brasil há poucas décadas atrás. Além disso, nesses países que são desenvolvidos e são muito diferentes do Brasil, uma prescrição de uma outra classe de medicamentos, mesmo que sejam anti-inflamatórios, por exemplo, eles são totalmente controlados. Você vai receber o número de cápsulas ou de comprimidos que você vai precisar tomar. Você não vai comprar uma caixinha cheia. E de acordo com uma prescrição que também será controlada. Um sistema de avaliação, de monitoramento e de controle do uso de medicamentos de qualquer classe. É assim que funciona nos países europeus, assim que funciona no norte da América. Aqui no Brasil, essa venda é indiscriminada. Se você que já não tem mais, é jovem há mais tempo, você não tem 30 anos, você tem mais do que isso. Se você voltar à sua cidade natal, se você não mora mais nela, você vai ver que as farmácias se multiplicaram, com certeza. Hoje tem muito mais farmácias do que antes. No Brasil, por causa desse Rockefeller, muito provavelmente, ele viu aqui um mercado e investiu na indústria farmacêutica aqui, já que não havia controle para venda. Não havia, como nos Estados Unidos, um controle para venda. Aqui ganhou a lógica de mercado. O que é a lógica de mercado? É a permissão de disputa, é a permissão de propaganda aberta. Em qualquer televisão, você vai ver que nas propagandas sempre você vai encontrar propagandas de medicamentos. E aí é a questão da medicalização. Tudo virou algo que precisa de um remédio para ajudar. Então, até se você tem gases, você tem um remédio. Para tudo, você tem um remédio. Então, você sempre tem uma propaganda. E isso criou um mercado que cresceu. E talvez hoje não esteja crescendo tanto mais, mas cresceu bastante. E criou um costume, uma cultura no Brasil, muito diferente dos países da Europa. Bom, mais recentemente, a gente teve, nesse ano, né, propriamente, algo diferente que aconteceu e esse é o nosso assunto. Para falar sobre esse assunto, e aí nós vamos nos voltar aqui para os fisioterapeutas e para os pacientes de fisioterapeutas, também para os curiosos, outros profissionais da saúde e pessoas que queiram saber do assunto, sobre essa relação, manipulação, prescrição, uso, aplicação de fármacos por fisioterapeutas. Eu convidei Milton Ricardo de Medeiros Fernandes, e aí eu preciso que coloque o Milton na tela. Vamos ver se está tudo certo com o áudio dele. O Milton, você não vai me ver, tá bom? Mas a gente vai ver você e te ouvir também. Oi, Milton, seja bem-vindo, tudo bom? Eu vou ter que usar o fone. Aí embaixo. Tá aqui atrás.
Olá, Milton. Olá, Eduardo, boa tarde a todos que estão ouvindo e nos vendo. Muito bem. Milton, eu sei do seu horário, tá? Já estou aqui de olho no relógio. Primeiro eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Eu vi que você tem formação em terapia manual, né, o método Mulligan, e que você é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas fala mais sobre você, quem você é, o que você faz, qual a sua formação, por favor. Certo. Eu sou Milton Fernandes, fisioterapeuta pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu estive recentemente como professor da Universidade Federal de Santa Catarina, mas meu vínculo já encerrou agora na metade do ano de 2024, mas eu sou professor da Faculdade Inspirar, justamente em curso de terapia manual, fisioterapia manipulativa, onde eu tenho formação e certificação em Mulligan Concept. Sou especialista em fisioterapia traumato-ortopédica pela Abrafito e sou especialista em acupuntura no último certame que houve, né, para a prova de especialistas, que voltamos a ter a especialidade de acupuntura dentro do âmbito do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Atuo no Sistema Público de Saúde, no município de Içara, que fica no litoral sul de Santa Catarina, mas atendo na rede privada também, consultórios nas cidades de Criciúma, Araranguá, onde eu resido, e Sombrio, que todas as cidades ficam no litoral sul de Santa Catarina. Muito Inclusive, bom. estou na história agora. Legal, seja bem-vindo aí. Bom, foi um assunto de bastante discussão nesses últimos tempos aqui, e aí eu quero perguntar para você. Fisioterapeutas estão prescrevendo medicamentos, manipulando fármacos, aplicando. O que você pensa disso? Qual que é a sua opinião técnica, acadêmica, de acordo com a sua experiência, aquilo que você ensina, que você vive com seus pacientes no sistema público e no sistema privado? Então, se nós formos olhar a definição da nossa profissão, né, como fisioterapeutas, onde nós buscamos a recuperação, a manutenção e a prevenção no sentido da funcionalidade humana, nós temos recursos que são próprios da fisioterapia, que nós estamos cada vez mais avançando em estudos, buscando cada vez aprimorar esse conhecimento voltado à funcionalidade humana, em todos os aspectos da atuação do fisioterapeuta. Historicamente, o fisioterapeuta sempre esteve ao lado de outros profissionais de saúde, dentro do seu escopo de ação, atuando de forma conjunta, multidisciplinar, para a melhora do paciente. Muitos desses profissionais, no caso, né, o profissional da medicina e o profissional da odontologia, eles têm dentro do seu escopo de ação a possibilidade de prescrever fármacos e administração de fármacos. Então, eu sempre vi, pelo menos na minha opinião, que nós podíamos atuar dentro daquilo que nos cabe, dentro daquilo que é da nossa formação, dentro daquilo que nós temos a capacidade técnica de executar, diferentemente das outras profissões, mas atuando em conjunto com esses outros profissionais e eles utilizando aquilo que lhes compete. Mas tudo é muito dinâmico ao longo dos anos. Eu estou completando agora, no próximo ano, 25 anos de formação. Então, eu acompanhei nesses últimos 24 anos, quase 25 anos, muitas evoluções dentro da nossa profissão e uma evolução que a gente percebe é o olhar voltado do fisioterapeuta à questão da prescrição medicamentosa. Inicialmente, nós tivemos, dentro do âmbito das práticas integrativas e complementares, a possibilidade dos fitofármacos, né? E naquele momento, eu observei que precisávamos ter uma melhor qualificação para que a gente pudesse realmente deter essa competência, essa capacidade para que nós fizéssemos prescrição de fitofármacos. E agora a gente tem um acórdão, recentemente, cara, que foi divulgado agora no mês de outubro, onde se vê, até eu vou ler rapidamente aqui, o parágrafo que eu sublinhei aqui, sobre a prescrição, né, que o fisioterapeuta tem plena competência para a prescrição, administração e aquisição de medicamentos e insumos. Não é uma atividade atribuída com exclusividade a nenhuma das profissões. Então, por isso, o fisioterapeuta poderia, a partir agora desse acórdão, também, então, prescrever, adquirir,
administrar esses insumos. Nesses anos todos, eu observo e faço um questionamento. Quando que nós tivemos na nossa formação, ou nas modificações ao longo desses anos, as diretrizes curriculares, uma mudança no sentido de fazer com que nós também tenhamos esta competência que o acórdão apresenta? Eu acredito que é algo que possa ser pensado, possa ser elaborado com um prazo de tempo para que nós tenhamos o fisioterapeuta possivelmente com essa competência, mas que hoje nós lutamos tanto para manter aquilo que nós, né, temos como atividade profissional, dentro da nossa competência profissional, muitas vezes atacada por outras profissões em diversos aspectos, que aqui não preciso enumerá-los, e nós querer agora também entrar nesse âmbito, nesse universo da questão medicamentosa, eu acho muito temeroso da forma como está sendo feito. Então, hoje, eu vejo como algo, como exemplo de outros países, a possibilidade, sim, de um futuro fisioterapeuta também ter essa possibilidade da prescrição de fármacos de forma geral, ou alguns específicos para a atividade do fisioterapeuta, mas hoje não vejo como nós termos assim de forma irrestrita a possibilidade de prescrição medicamentosa. Legal. Eu acho que nós temos algumas semelhanças. Primeiro, o tempo de formação é exatamente o mesmo. E o que eu posso dizer a respeito disso, e preciso colocar minha opinião aqui, é que por 18 anos eu estive ligado à clínica. Hoje já não mais. Hoje eu tenho pacientes... raramente eu atendo um paciente. Tem uma paciente que está aqui, que eu atendi, a última que eu atendi faz uns 15 dias. Ela está aqui no estúdio. Mas pelos 18 anos em que eu atendi, estive diretamente ligado com os pacientes, o meu objetivo principal era fazer com que eles se libertassem do uso de medicamentos. Ou que, pelo menos, diminuíssem a dependência de medicamentos. Era um problema para mim saber que a pessoa estava tomando um anti-inflamatório ou que ela precisava tomar de forma recorrente, frequente. Então, eu precisava resolver esse problema. Este era um problema e nunca enxerguei um medicamento como uma solução, mas sempre como um problema, como algo que leva a algum tipo de dependência e seria contrário à autonomia completa do meu paciente. Nós reconhecemos que o COFITO é a autoridade máxima em fisioterapia no Brasil, isso não está em discussão. Agora, por outro lado, minha experiência é assim que eu me sinto, ou seja, numa posição contrária do uso de medicamentos. Você como acha que os pacientes vão te enxergar? Será que eles também querem deixar de usar o medicamento? Será que eles te procuram porque eles vão querer que você aplique alguma coisa? Qual que você acha que vai ser a perspectiva do paciente em relação ao uso de medicamentos pelos fisioterapeutas? A minha prática clínica ela é voltada dentro das minhas duas especialidades, principalmente ao tratamento da dor musculoesquelética. E algumas condições de dor, elas, infelizmente, nós não conseguimos dissociar o uso da medicação, né? Vamos pegar um exemplo de um paciente que nos procura muito. As pessoas que têm fibromialgia, o diagnóstico de fibromialgia, que sofrem com dores constantes, diárias, intensas, que geram incapacidade. O tratamento farmacológico ele é essencial para que a gente tenha também o resultado no tratamento não farmacológico. Então, tem algumas condições que, por mais que a gente possa imaginar que seria interessante nós não termos a medicação, mas algumas fazem parte. Por isso, a questão do trabalho multiprofissional, que é algo salutar na nossa vida, na vida profissional na área da saúde. Alguns pacientes, muitas vezes, eles não fazem dissociação entre o fisioterapeuta e o médico e perguntam, o senhor não vai prescrever nada para mim? E eu começo a dizer que nós temos outras modalidades terapêuticas que podem substituir ou trabalhar em conjunto com o médico, com a medicação prescrita pelo profissional médico ou odontólogo na área das dores orofaciais, que a gente acaba recebendo também. Então, assim, muitos pacientes acham que nós podemos prescrever, e eu costumo dizer que agora há uma permissão, porém eu não faço essa prescrição, e alguns outros mais, né, que tem uma questão de conhecimento histórico, sabem que o fisioterapeuta não prescreve medicação e busca o fisioterapeuta justamente como uma forma, justamente como tu disseste agora, Eduardo, de tentar reduzir ou mesmo, né, não fazer mais uso de medicação. Eliminar.
não haja mais a necessidade dessa medicação. Então, é algo que acho que vai se ir acomodando com o tempo. Eu tenho ideias, a gente já até conversou anteriormente sobre como que poderia ser feita essa questão, que eu acho que aí na sequência a gente vai falar sobre isso, para poder ajustar melhor essa questão, porque, como eu disse, eu acho que é algo que na evolução poderá vir realmente de forma efetiva na prática do fisioterapeuta, mas o meio, a forma como está sendo feito, não me agrada muito. Tá certo. Olha só, se você quiser preparar a sua tela para colocar o que você tiver de imagem, pode ficar à vontade de compartilhar aí conosco, tá? Era essa mesma pergunta que eu ia dizer. Eu sei que existem outros países em que os fisioterapeutas estão usando. Eu não conheço aprofundadamente, né? Então eu não consigo dizer a magnitude desse uso, como é exatamente, mas eu sei que existe uma regulação dura, ou seja, que exige habilitações, que exige certificação, que existe treinamento, exige treinamento. Então é mais difícil, embora seja possível, é muito mais difícil. É essa a impressão que eu tenho, conversando com pessoas de fora que conheço, mas eu não tenho ideia de como efetivamente é. Quer dizer, eu tenho uma ideia, mas é uma ideia superficial, não conheço aprofundadamente. Aqui no Brasil, o que você acha que pode fazer? Você já disse algumas vezes aí que do jeito que está agora, você não acredita que seja o melhor caminho. Qual seria, então, o melhor caminho, na sua opinião acadêmica e profissional? Então, eu participei de um grupo de trabalho já faz alguns anos, quando começaram a se discutir a questão da possibilidade da prescrição de fármacos. Na época, eram os fitofármacos, mas a gente já sabia que havia um movimento de um determinado grupo buscando a possibilidade do fisioterapeuta ampliar essa permissão de prescrição de fármacos. Na época, o grupo de trabalho propôs que fosse feito da seguinte forma: para os profissionais já com registro no Conselho Federal de Fisioterapia, ou seja, aqueles já formados há algum tempo, que desejassem incluir no seu arcabouço, no seu rol de procedimentos, de intervenções fisioterapêuticas, também a prescrição de medicamento, ele deveria, então, buscar capacitação, através de cursos de capacitação, de formação para a prescrição de medicamentos. E, posteriormente a essa capacitação, ele fazer uma prova que realmente ateste a sua competência para a prescrição de medicamentos. Isso encabeçado pelo Conselho Federal, buscando entidades, instituições de ensino superior de renome para que pudesse organizar e fazer essa formação. Em paralelo a isto, mudanças nas diretrizes, a discussão na Benfísio, e uma aprovação e mudança nas diretrizes curriculares para que o fisioterapeuta, o estudante de graduação dos cursos de fisioterapia, também tivessem todas as disciplinas necessárias para que ao final da sua graduação, quando ele concluísse o curso, ele já estivesse com a competência mínima necessária como um médico, como um odontólogo para a prescrição de medicamentos. Essa foi a proposta. E essa proposta, a gente vê muito similaridade à NHS do Reino Unido, que fez dessa forma, né? Essa proposta foi rechaçada, não foi levada em consideração, foi simplesmente descartada, porque eu entendi que isso ia contra alguns interesses, no sentido de capacitação, não fazer com que o aluno da graduação tivesse a competência adquirida durante a graduação e sim buscasse posteriormente. E isso ficou meio que inerte por algum tempo, até que agora vem com muita força, com os injetáveis, enfim, e até que culmina nesse acórdão. Por isso que eu digo que eu acho que não estou discutindo aqui o mérito, acho que é algo que pode ser possível realmente daqui a um tempo, mas a forma como está sendo feito, eu tenho meu temor. Eu acho que o acórdão, inclusive, ele diz sobre a questão da responsabilidade legal do fisioterapeuta que vier a prescrever medicamentos e administração de medicamentos. Ou seja, eu permito, mas eu aponto. Se der algum problema, o fisioterapeuta é responsável, porque ele tem que ter competência para a prescrição. E aí eu pergunto,
Aonde está essa competência? Aonde foi buscada essa competência? Quais são as formações mínimas? Qual é o curso? E como é que eu vou atestar que esse profissional adquiriu a competência mínima para a prescrição de um medicamento? Recentemente eu fiz um estudo, até pensando na questão do futuro doutorado que eu pretendo fazer em neurociências, já pensando na questão da dor, estudando as vias endocannabinoides. Eu fiz uma formação recente pela Universidade Federal de Santa Catarina. Formação essa que foi colocada. A partir da aprovação, que teve prova, eu poderia prescrever a medicação. E eu não com interesse de prescrever, mas eu consultei a colega da Vigilância Sanitária. E ela me apresentou as resoluções da Anvisa que não permitem que o fisioterapeuta prescreva. Ou seja, o conselho permitiu, mas esqueceu que a Anvisa tem resoluções que não permitem que o fisioterapeuta tenha o receituário para a prescrição, por exemplo, do óleo de cannabis. Então, eu permiti, mas o fisioterapeuta no final não está podendo fazer a prescrição, e se fizer, vai fazer de forma equivocada, de forma não regulamentada pela Anvisa, colocando o fisioterapeuta numa questão de insegurança jurídica, inclusive. Por isso que eu digo que a forma como está sendo feito não é a forma melhor, acho que é a forma mais, ao invés de auxiliar o profissional e a população, pode estar trazendo prejuízo a ambos. Então, acho que é importante que seja discutida essa questão da medicalização, a forma como isso vai ser feita, de melhor forma para que não tenha nenhum tipo de prejuízo a nenhuma das partes, nem profissional, muito menos a população, a quem o Conselho Federal de Fisioterapia, que é o nosso órgão máximo de regulamentação, conforme a lei mesmo diz, ele protege o cidadão da má prática do fisioterapeuta. Então, acho que o meu olhar sobre essa questão é dessa forma. Legal. Muito obrigado, Milton, pela sua participação. Eu sei que você tem paciente agora, né, às 5h30. E o espaço está aberto para você finalizar como você quiser. E você pode compartilhar a tela, colocar os seus contatos para as pessoas que estão aí na sua cidade. Fala qual é a cidade, qual é o seu endereço, seu telefone, seu e-mail e como que os pacientes podem te encontrar. Acabei não preparando uma tela específica para apresentar aqui, mas então, eu atuo na região sul de Santa Catarina, no setor público, no município de Içara, na região e na atividade privada, em consultório em Criciúma, que é onde eu estou agora no momento, que é a maior cidade aqui da região. Também atuo em Araranguá, que é onde eu resido, onde está a Universidade Federal de Santa Catarina, o curso de fisioterapia, e na cidade de Sombrio. A minha atuação é na área do tratamento, da dor musculoesquelética, com recursos como, por exemplo, acupuntura, fisioterapia manipulativa e o exercício, a cinesioterapia, que é talvez o nosso carro-chefe de modificação nesse paciente que vive, convive e quer se reduzir a sua dor e melhorar a sua funcionalidade. A força, a mobilidade, a flexibilidade do paciente para a execução de atividades do dia a dia é através do movimento, não é através da medicação ou somente da medicação. Então, a importância da cinesioterapia, que é a nossa, digamos, a ferramenta mais própria do fisioterapeuta que nós temos para a atividade e melhor dos nossos pacientes. Sim, agradeço mais uma vez o convite. Preciso encerrar, porque eu tenho paciente agora, em questão de minutos, eu já vou entrar aqui no consultório com o paciente. Eu faço tratamento de escoliose. Nesse consultório aqui em Criciúma, eu atendo escoliose com exercícios específicos. Não uso medicação, então é movimento, é força, é exercício para o paciente. É isso, Eduardo, mais uma vez agradeço e estou à disposição para qualquer outro momento que precisar nos chamar para a gente participar novamente. Quem me procurar no Instagram é fisioterapeuta _ Milton Fernandes. Fisioterapeuta _ Milton Fernandes. Legal, um abraço. Um abraço. Bom, gente, voltamos. Além do Dr. Milton Fernandes, eu quero deixar 2 indicações para vocês. Não conheço pessoalmente esses profissionais, mas depois de mais de 20 anos atuando, eu reconheço o pessoal que é bom, pode acreditar. Então, eu indico Robson Cita, Eduardo Magalhães, são 2 fisioterapeutas aqui de São Paulo, não conheço pessoalmente, mas eles trabalham com terapia manual, trabalham com recursos convencionais de fisioterapia e são muito reconhecidos aqui na cidade. Você encontra esses 2 canais no YouTube.